Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de teoria da literatura. E hoje nós vamos falar sobre questões envolvidas na construção do conceito de literatura. Tá? Lembrando que as nossas aulas são baseadas nos textos do professor José Luiz Jobim, ok? Bom, atualmente, quando usamos o termo literatura, há um referente para este termo em nosso meio social. Lembra da aula passada que o conceito está baseado numa referência? Ou seja, o uso do vocábulo literatura, de alguma maneira, pressupõe a existência de algum objeto já configurado anteriormente em nosso meio, ao qual podemos nos referir, sobre o qual podemos falar. Se você pode dizer algo sobre literatura, se na comunidade em que nos encontramos existe um referente para esse termo. Caso exista concretamente em nossa sociedade algo que corresponde ao termo literatura, ou seja, podemos presumir que antes de qualquer reflexão mais especializada sobre literatura, já existe no senso comum uma noção do que é literatura. Tá? Vamos entender isso. Ao elaborar julgamentos sobre um objeto, é necessário entender que, de alguma forma, paga-se tributo ao que se pensa deste objeto, no momento em que se elabora o julgamento. 2. O que se pensa deste objeto no momento da elaboração do julgamento também tem relação com momentos históricos anteriores. E 3. Os procedimentos tradicionalmente adotados de abordagem do pensamento vigente deste objeto interferem nos julgamentos possíveis que são elaborados a partir destes procedimentos. Então, vamos lá. A gente paga um tributo ao que se pensa de algo quando você elabora um julgamento. O que você pensa sobre esse algo também tem relação com fatos históricos anteriores. E os procedimentos adotados para abordar esse pensamento interferem no julgamento de quem está elaborando esses procedimentos, tá? Esses pensamentos, esses procedimentos. Então, vamos pensar que o objeto que a gente está falando seja uma obra literária. Se fôssemos analisar hoje o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, levaríamos em conta que, hoje, Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Por que hoje? Porque lá na época que ele escreveu isso, inclusive a gente vê um pouco disso nas aulas de literatura brasileira, que inclusive Silvio Romero, ele fala que Machado não tinha uma escrita boa, que não era linear, que ele zombava até por ele ser gago. Enfim, e que ele não era um escritor bom porque ele não tinha seguidores, né? Pessoas que dessem sequência ao estilo literário dele, à forma de escrever dele. Tá? Deixa eu ver onde eu parei. É considerado um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Okay. E uma parcela relevante da crítica considera este livro como o primeiro de seus romances da maturidade. Tá? Este ambiente atual também guarda relação com momentos anteriores, tá? Em que os críticos e a crítica foram construindo a imagem presente de relevância do autor e da obra, e se relaciona com os procedimentos que estes críticos adotaram em relação à obra, abordando-a de pontos de vista diferentes, seja empregando procedimentos biográficos, sociológicos ou estéticos. Então, por exemplo, eu falei de Silvio Romero, vamos falar de José Veríssimo. Quando José Veríssimo ele dedica o último capítulo da sua obra, lá de 1916, História da Literatura Brasileira, ele dedica justamente a Machado de Assis. E aí ele fala que o Machado é um baita de um escritor, tá? Que só tece elogios, que fala que ele tem uma raridade de criatividade na escrita. Então, e traz, obviamente, uma parte biográfica do Machado, porque era uma característica do Veríssimo, mas ele contrapõe o que dizia Romero. Tá? Então, a gente percebe aqui que tem essa abordagem diferente. Cada crítico textual, cada crítico literário vai ter a sua própria abordagem. Tá?
Bom, os procedimentos adotados por aqueles analistas anteriores constituem um repertório prévio de abordagem da obra, servem como referência para a análise de agora e ficam como referência para procedimentos posteriores, tá? Que podem ser desenvolvidos a partir de, conforme ou até mesmo contra estes procedimentos de antes, mas em todos os casos tendo-os como referência. E aí eu posso pontuar justamente o que acontece com Veríssimo e Romero. Romero, lá em 1888, ele tem a publicação, 88, 89, não estou muito certo, mas ele tem a publicação do seu livro, né? E aí ele fala lá, ele era muito generalista, enfim, não falava muito da literatura em si, mas ele não fala muito bem de Machado de Assis. Já Veríssimo, que vem em 1916, ou seja, mais à frente, ele contrapõe, tá? Então, ele não concorda com o que Romero estava falando, entendeu? Então, aqui a gente consegue trazer essa abordagem, que o procedimento adotado por um é diferente do procedimento adotado por outro. E aí a gente pode fazer um link com a aula passada, que é a partir também do seu conhecimento de mundo. O conhecimento de mundo de Veríssimo era diferente do conhecimento de mundo do Romero. Tá? Se nosso esforço de investigação se dirige à literatura para enunciar o que ela é ou como ela é, isto implica que, de alguma forma, ela já seja previamente dada, previamente existente, pois a investigação presume um objeto sobre o qual ela ocorrerá. O senso comum e a construção do conceito. Bom, quando pensamos sobre literatura hoje, pagamos um tributo ao que já se pensou sobre literatura antes e que está presente como referência para o pensamento atual, embora não saibamos conscientemente. O que se diz sobre literatura no nosso cotidiano de agora, de alguma maneira, já contém atribuições ao objeto visado. Atribuições que, com frequência, são vistas como características deste objeto. A produção destes enunciados sobre literatura remete a uma herança real e determinada que está presente na própria formulação destes enunciados, tá? Como horizonte de possibilidades que, ao mesmo tempo, se prescrevem e abrem-se para uma decisão a favor de tal ou qual opção que se realizará preferencialmente a outras. O que está querendo dizer aqui é que, quando a gente vai falar de literatura atualmente, a gente precisa ver o conceito da literatura que foi dado no passado. Tá? Então, a gente vai ter características, a gente vai utilizar essas características como referência, e inclusive para a gente dizer o que é literário e o que não é literário. Tá? Pode-se dizer que este horizonte... Lembra quando ele fala também do horizonte do presente, que o horizonte do presente só existe por causa do passado. O Gardner, não lembro o sobrenome dele agora, mas é um filósofo alemão, ele fala justamente disso, que o horizonte do presente só existe por causa do passado. Tá? E aí ele fala que quando a gente estuda na literatura brasileira, os críticos literários, eles falam que você revisa o passado, faz o seu presente e projeta o seu futuro. Eu falei isso na aula passada, mas eu repeti aqui também. Tá? Pode-se dizer que este horizonte, constituído pelo que já se pensou sobre literatura antes, e que está presente como referência para o pensamento atual, estabelece uma certa indução. Essa indução pertence a toda a produção de enunciados e é inseparável dela, constituindo uma espécie de estrutura de antecipação dos julgamentos a serem efetuados. Como diz o filósofo Edmund Rousseau, não sei como é que pronuncia isso aqui. Por isso, esse filósofo afirma que um objeto, qualquer que seja, não é nada que seja isolado e separado, mas é sempre já um objeto situado em um horizonte de familiaridade e de pré-conhecimentos típicos. Ou seja, só podemos conhecer um objeto qualquer a partir do conhecimento de outros objetos que nos são familiares. E aí, vamos voltar lá ao conceito para a gente conseguir entender isso aqui, porque parece que está difícil, mas não está. Vamos lá. Quando a gente viu na última aula o senso comum e a diferenciação de senso comum de conceito.
Quando eu dei o exemplo para vocês do dinheiro na mesa, a mãe deixou o dinheiro na mesa e o filho sabe, pelo senso comum, que ele não deve pegar esse dinheiro. Tá? Quando esse filósofo aqui fala que um objeto situado em um horizonte de familiaridade e de pré-conhecimento típico, é basicamente isso, a familiaridade de que se minha mãe deixou o dinheiro em cima da mesa, eu não devo pegar, porque isso é um pré-conhecimento, tá? Isso é o senso comum. E aí eu disse para vocês que o conceito seria, se eu pegar o dinheiro sem comunicar à minha mãe, eu estarei furtando, é justamente isso. Nós acabamos absorvendo esse conceito pelo contato com o real. Então, só podemos conhecer um objeto qualquer a partir do conhecimento de outros objetos que não são familiares. Ah, mas Fernando, agora eu não entendi. Dentro da minha casa, eu não posso pegar o dinheiro em cima da mesa que é da minha mãe. Tá? Quando eu era criança, vamos dizer assim, quando eu era criança, quando você é criança, você não pode pegar o dinheiro que está em cima da mesa da sua mãe. Quando você vai na casa de outra pessoa, você não pode pegar o dinheiro que está em cima da mesa de outra pessoa. E isso é algo, seja o dinheiro, seja o carro não vai estar em cima da mesa, seja qualquer coisa que não seja seu, você não vai pegar. Por quê? Você tem esse conceito em você, mas você tem esse conceito, ou seja, o conhecimento desse objeto, vamos colocar assim, ele está em você a partir do conhecimento de outro objeto. Como assim? Eu sei que eu não devo fazer algo errado a partir de um outro conhecimento que eu já tinha. Ah, é mais ou menos isso. Tá? Você pode pensar que seria um conceito de analogia. Vamos utilizar assim. Seria uma analogia. Então, quando ele fala, a gente só conhece um objeto qualquer a partir do conhecimento de outro objeto que nos são familiares. Seria uma analogia. Tá? O horizonte no qual produzimos nossos enunciados sobre literatura engloba não somente as determinações produzidas por nosso olhar retrospectivo, mas as possibilidades antecipadoras do nosso olhar prospectivo. E eu estou falando isso desde a primeira aula, ok? Bom, nem sempre podemos distinguir quais aspectos do enunciado que produzimos hoje remetem aos substratos anteriores existentes e que permanecem como traços, como vestígios neste enunciado, intervindo em sua própria estruturação. Apesar de tudo, é possível dizer que o termo literatura tem sentidos de longa duração e sentidos mais pontuais ou de duração menor. Tá? Então, a gente tem que o termo literatura tem um sentido de longa duração, tem um sentido pontual e tem um sentido de duração curta. Vamos ver aqui os sentidos de longa e de curta duração, a perspectiva histórica. Consideraremos aqui como longa duração um período de 600 anos, tá? Acima de 600 anos. Por outro lado, como curta duração, a gente vai entender um período de 250 anos, até 250 anos, tá? Dentre os sentidos de longa duração do termo literatura, podemos assinalar aquele derivado da língua latina, que vai de literae, letras, a literatura, e depois a todas as palavras correspondentes nas línguas ocidentais. Então, a palavra literae, o termo literae, literatura, isso tem aí uma longa duração, né? A palavra latina litera, né? Litera, no caso seria literae, né? Literar, acho que faltou um ezinho ali. Em português virou letra, tá? O que já traz para o termo literatura uma associação incontornável com a escrita. Então, presta atenção. A origem latina da palavra letra, litera, traz consigo a palavra literatura para nós, algo inseparável da escrita. Ok? Lá na Antiguidade Clássica, nos tempos romanos, por muitos séculos depois, a escrita era uma atividade de poucos e para poucos, pois poucos sabiam ler e escrever. E a gente viu isso, esses conceitos nas nossas aulas de base da cultura ocidental, que até, inclusive, a gente usava o termo oralitura, que a tradição, o conhecimento, a mitologia era passada de forma oral pelos aedos, era cantada,
Lembra? Tinha métrica, tinha rima, tinha ritmo. E depois de um certo tempo começa-se a ter o quê? A escrita. A escrita, tá? E aí a gente, não vou retomar isso, mas é interessante a gente lembrar que dessa origem. Além disso, até Gutenberg ter inventado o tipo móvel para impressão, né, a impressora, na primeira metade do século XV, não só havia pouca gente capaz de escrever, como era muito complicada a produção física das obras, né? Porque elas tinham que ser gravadas e era muito caro para a época, porque era em pelo de animal, era em papiro, era em pergaminho, tá? A gente vê, por exemplo, os textos bíblicos que eram feitos em códices, né? O códex, né? Que eram parte de madeira ou parte de pelo de animal, tá? Para a sua reprodução dependiam de copistas. Lembra quando a gente também falou sobre os copistas, né? E aí teriam os problemas com os copistas, os acréscimos, as subtrações, as trocas ali de palavras, ok? Tinham esses problemas também. Em um ambiente onde era custoso e difícil ler e escrever, e no qual era caro produzir ou possuir obras escritas, aquilo que se escolhia colocar por escrito já era fruto de algum tipo de seleção. Ou seja, basicamente o que era escrito já passava por uma seleção prévia digamos assim, de relevância, vamos colocar assim. Por isso, a associação do termo literatura ao universo do que é escrito, do que aparece através das letras. Tá? E também ao que é visto como importante, como relevante, inclusive por ter sido escolhido para ser colocado em letra, em momentos nos quais isto era tão difícil e custoso. Tá? Então, este sentido de longa duração que leva que leva de litera à literatura, ou seja, esse período de longa duração de letra para literatura, né? E depois a todas as palavras correspondentes nas línguas ocidentais, é um sentido antigo e abrangente, designando o universo do que é escrito, a totalidade do conhecimento cultural, expresso em uma pluralidade de gêneros e obras. Este sentido, ligado ao universo do que é escrito, também pode ser associado à ideia de um objeto, de algo efetivamente existente no mundo real, seja um texto ou um conjunto de textos, com conteúdos e formas diferentes. Tá? Ou seja, vamos ver aqui novamente, o sentido de longa duração que teve da litera para literatura e toda essa correspondência com as línguas ocidentais é algo antigo e abrangente, tá? E traz um universo do que é escrito, de um conhecimento cultural, tá? Com uma pluralidade de obras e de gênero. E isso está ligado ao universo do que é escrito e está associado ao que é um objeto, ou seja, algo que efetivamente existe no mundo real. Alternativamente, pode-se articular, pode articular-se a um método de conhecimento ou de escolarização, educação ou formação feito através das letras. Isso aí seria um outro conceito, né? De um acervo textual selecionado. Aparecem também ligadas a este sentido a significação de modelo e exemplo. Modelo, entre outras coisas, quando se utiliza o conteúdo atribuído a determinado texto para uma suposta modelização comportamental, ética, religiosa. Tá? A partir dessa perspectiva, pode-se presumir que o leitor de determinados textos depreende dele lições sobre a vida, a sociedade, a religião, a moral. Tá? Então, a gente pode pensar, por exemplo, que para algumas religiões, a Bíblia seria um modelo de comportamento, como um cristão deveria se comportar. A gente pode pensar, por exemplo,
algumas leis, algumas normas são modelos do que você deveria fazer ou não fazer. Tá? Então, por exemplo, e o exemplo, ele se apresenta, quando se apresenta a forma de determinado texto como algo a ser imitado, tá? Como algo a ser imitado. Por sua perfeição, maestria ou coisa semelhante. Assim, pode-se presumir que a leitura de textos exemplares poderia fundamentar a aspiração do leitor a compor um texto satisfatório pela aplicação de fórmulas conhecidas e aprovadas em textos modelares ao escrever os seus próprios. Vamos trazer aqui um exemplo. Digamos que a gente tenha um manual, né, que nos traz um manual de redação. Então, ali, pronto, tem o manual de redação da Presidência da República. Ali tem o exemplo de como você vai fazer um ofício. Ali tem um exemplo de como você vai fazer uma mensagem, um exemplo de como você vai fazer um outro tipo de documento, uma carta, uma ata, etc. Então, ali é um texto exemplar, tá? Dentre os sentidos mais pontuais ou de duração menor, poderíamos citar a ideia do autor como gênio, que expressa no texto a sua subjetividade privilegiada. Ou seja, o mais pontual, uma duração menor, nós temos ali a ideia do gênio, o autor como um gênio, que expressa no texto a sua subjetividade privilegiada. Tá? Bom, os argumentos que produzimos nos enunciados sobre literatura, de alguma forma, também constroem as evidências do nosso conhecimento. Contudo, isso não quer dizer que qualquer argumento vai gerar conhecimento. Não é o argumento que gera conhecimento, porque esses argumentos têm como referência concepções, modelos e teorias que institucionalmente se consideram mais estáveis, confiáveis e úteis nas circunstâncias em que se inserem e no momento em que o julgamento é feito. Vamos lá. Não é o meu argumento que vai gerar um conhecimento, porque esse meu argumento ele tem como referência uma concepção, ele tem como referência um modelo, ele tem como referência uma teoria, tá? E essas concepções, teorias, etc., elas são úteis nas circunstâncias que se inserem e no momento em que o julgamento é feito. Por exemplo, quando eu vou defender uma tese, quando eu vou defender uma dissertação, eu vou argumentar em cima daquele texto, em cima da minha proposta, tá? Dentro daquela circunstância, daquele momento, ok? Ou seja, a referência é aquilo que é institucionalmente visto e reiterado como conhecimento. A referência seria ali o conhecimento, tá? Por exemplo, quando eu vou montar essa aula, eu vou montar a aula em cima do conhecimento de um outro professor que é a referência. Ponto. Tá? Não é o meu argumento, é a referência que gera o conhecimento aqui. Eu acho que esse exemplo está claro. Tá? No entanto, não se deve esquecer que outras formas de conhecimento podem entrar em cena e intervir, também como elemento constituinte do argumento, embora não tenham sido incorporadas de forma institucional. Tá? Bom, se as nossas atividades de aquisição de conhecimento sempre têm como pano de fundo um substrato de sentidos virtuais, mentais, prévios, então o mesmo conhecimento de uma obra literária nova configura-se de alguma maneira nos moldes deste substrato, ainda que seja para se instaurar a percepção de que este substrato não dá conta da novidade. Vamos reler aqui para a gente entender. Se, na minha atividade de aquisição de conhecimento, eu tenho como um pano de fundo um substrato de sentido virtual, de sentido mental prévio. Eu vou ler um texto e eu tenho um conhecimento prévio sobre algo que vai estar nesse texto. Mesmo que o meu conhecimento de algo novo seja configurado de alguma maneira no molde do substrato, tá? Do substrato que eu tenho, do conhecimento prévio que eu tenho, tá? Ainda
ainda que, para instaurar a percepção de que esse conhecimento prévio que eu tenho não dá conta do que eu preciso para ler esse texto. Vamos dizer aqui, quando a gente fez o vestibular, quando a gente prestou o vestibular, a gente tinha um conhecimento. Mas esse conhecimento prévio que a gente tinha não é o suficiente hoje, não dá conta do que nós estamos vendo agora, dessa novidade. Tá? Então, a gente precisa adquirir mais conhecimento. Beleza? Lembremos que, se estamos visando a uma obra literária nova, isso já significa que já temos algum grau de determinação. Trata-se de uma obra literária que classifico como nova por não se enquadrar nos padrões do meu saber prévio. Beleza? É igualzinho a disciplina que a gente está vendo. É algo novo porque o conhecimento prévio que eu tenho não me cabe. Não cabe no meu conhecimento prévio. Eu preciso de mais. Ponto. Significa dizer também que descartamos a hipótese de que o julgamento da obra literária nova é feito somente com formulações derivadas do contato direto com ela, ou de formulações geradas exclusivamente por ela. Tá? Torna-se importante, de alguma forma, tematizar a historicidade corporificada neste sentido, herdado como substrato. É importante desenvolver a consciência de que a interpretação de obras singulares não é apenas uma experiência originária, mas relaciona-se a um plano de fundo mais geral, a partir do qual podemos dizer que toda interpretação particular já possui determinações prévias, nem sempre absolutamente evidentes como princípios indutores para os intérpretes. Basicamente eu tenho um conhecimento prévio, eu tenho uma determinação prévia, eu tenho um substrato prévio, mas isso não quer dizer que o que é novo vai caber dentro desse substrato prévio, ok? Nesse sentido, porque não é absolutamente evidente, não é um princípio, não é algo estanque, vamos colocar assim. Perceber e explicitar as camadas históricas desse substrato implica ir além das simples passividades de certezas transmitidas, atribuindo novos significados à herança a partir da qual se constrói nossos discursos. Ou seja, é o que a gente está fazendo aqui. A gente tinha um conhecimento, esse conhecimento que a gente tinha não é o suficiente para o que a gente está vendo agora, a gente está adquirindo um conhecimento agora, e esse conhecimento vai fazer parte da nossa herança, e mais para frente, provavelmente, ele vai servir para outra coisa, além do que a gente está estudando agora, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham entendido esse conteúdo. Clica aí no gostei, compartilha esse vídeo e a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, fique com Deus e tchau.